Bom dia, Shalom, igreja, Pai do Senhor. Nós vamos hoje a nossa lição 13, a última lição da revista, ainda pelo sistema online, né? Continuamos nessa pandemia, em nome de Jesus, caminhando para o fim. Obrigado pelos irmãos me receberem na casa de vocês. Eu estava pensando hoje a respeito da congregação, né? A respeito de congregarmos juntos. E sei que os irmãos devem estar com saudade dos outros irmãos, né? De estarmos juntos. Mas sabe o que eu estava pensando de verdade, irmão, quanto a saudade, quanto a sentir falta? É a adoração. Porque a tecnologia nos permite, né, a gente se aproximar, a ter informação, né? Esse recurso tão maravilhoso que hoje está tão comum nas igrejas, mas com o passar do dia, com o passar dos finais de semana, a gente nota que a congregação, a união dos irmãos em adoração é insubstituível. Nós podemos adorar, né? Nós principalmente adoramos com a vida, com o nosso comportamento no dia a dia, até lavando uma louça, até arrumando a casa. Mas é muito diferente adorar quando estamos juntos. Eu sinto muita falta do nosso momento de louvor, do nosso momento de adoração. Eu acho que vai ser muito difícil quando nós voltarmos, o pastor conseguir chegar a conduzir a palavra, porque eu acredito que o momento de louvor vai tomar a igreja, vai tomar a cidade, que vai incendiar a igreja, que vai ser uma coisa muito louca. Nós já vivemos momentos assim, né? Se imagina agora, depois de meses, a sede que nós vamos chegar para adorar em comunhão. Vai ser maravilhoso. Enfim, não posso tomar o nosso tempo. Irmão, vamos orar pela nossa aula, que seja bênção para todos nós, que o Espírito Santo atinja o seu objetivo através da minha vida no coração de cada um de vocês. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Bendito Espírito Santo, Pai, muito obrigado, Jesus, pela semana que nós tivemos. Obrigado por chegarmos até aqui. Obrigado pelas notícias maravilhosas dos irmãos que foram curados, dos leitos que ficaram vazios, das informações das altas que recebemos dos nossos irmãos. Obrigado, Espírito Santo, por nos consolar, nos direcionar, nos tornar forte nesse momento, de colocar a tua igreja em prova e que estamos gerando fruto através de tudo isso que estamos passando. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo, porque até a nossa oração tem sido mudada. Como a tua igreja tem agradecido pela saúde, eu principalmente. Muito obrigado por nos manter saudáveis, firmes, fazendo parte dessa história e indo adiante. Muito obrigado porque o Senhor, tua graça, nos permitiu chegar até aqui e que o Senhor use-me para todos os irmãos da igreja, para todos os necessitados, para minha casa, para que o seu alvo, com a última aula da nossa revista que fala diretamente do Senhor, seja uma bênção para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lição 13, o fruto do Espírito na vida do cristão. Hoje, no dia 24 de maio, e com muita alegria, aniversário do meu filho caçula, o João está fazendo 10 anos hoje. E eu fui presenteado em abrir a revista e fechar, né? Fui eu que ministrei a primeira lição e hoje estou ministrando a última. É que falar do Espírito Santo pode mudar todas as revistas do ano, né? Mas o assunto central é ele, né? Ele faz parte de tudo. Nós falamos especificamente dele, mas com certeza as outras escolas dominicais, ele é o centro, né, do assunto, é ele que move, é ele que rege todo o estudo. O texto bíblico básico, vou me ater a não ler muito, porque nós temos um tempo um pouco reduzido, né? A revista ela inicia pelo Gálatas 5, 16, 26. Eu quero ler com vocês alguns versículos aqui. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. 25.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Texto áureo. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 33. Eu creio que essa análise a respeito da árvore, do fruto, nós podemos fazer uso dela, mas é uma análise celestial, né? Uma análise de Deus. Ele é que analisa o fruto bom, o fruto mau. Nós, como cristãos, nós temos um particular, né? A nossa vida em particular é que faz muita diferença. É a vida fora do altar, é a vida longe das câmeras, é a vida no dia a dia, em que o Espírito Santo, que é que está conosco o tempo todo, é que pode sentenciar, que pode julgar, que pode falar a respeito do fruto que nós geramos. Não é, irmãos? Mas muito forte essa palavra. Eu vou aqui para frente usá-la novamente com um exemplo que depois que eu conheci, eu sempre me vem à cabeça. Nós vamos falar sobre uma coisa muito prática da vida que nos remete a essa questão, esse exemplo que Jesus deu, essa analogia que ele fez da árvore, do fruto, que foi muito bacana para mim. Eu vou dividir com os irmãos. Palavra introdutória. Diz o seguinte: à medida que um cristão vai enchendo-se do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai sendo produzido na sua vida. E ele é progressivamente transformado à imagem de Cristo. Todos os dias somos chamados a despir-nos dos velhos hábitos e assumir a condição de filhos de Deus. Só existe, irmãos, a possibilidade de vivermos o fruto do Espírito. Só existe a possibilidade de externarmos, de vivenciar, de permitir que as pessoas que nos cercam, que convivem conosco sobre o fruto do Espírito, aquele que nasceu de novo. A nova criatura, se é o fruto do Espírito Santo, é fruto da nova criação, do renascimento do teu Espírito. Eu queria levar os irmãos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que também fala da nossa tricotomia. Diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o desejo de Paulo na sua oração, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, que nos mantêssemos irrepreensíveis em espírito, alma e corpo. Mas nós aprendemos que nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos em um corpo. Então, o fruto do Espírito é o que nos ajuda a manter esse conjunto irrepreensível até a volta do nosso Senhor. Eu ouvi durante muito tempo muitos irmãos falarem assim, os frutos do Espírito, né? E não é os frutos. O fruto é um, em quem ele tem qualidades, que nós vamos citar aqui. Fruto singular, como se fosse um resultado. O resultado da nossa ligação do nosso espírito com o Espírito de Deus, o Espírito do Santo em nós, ele gera um resultado, ele gera um fruto maravilhoso com excelentes e várias qualidades. Eu notei algumas coisas para a gente dividir. A definição, o bom do vídeo é que eu não preciso me atentar a ficar repetindo, né, ou lendo devagar, porque você pode pausar, você pode repetir. Então diz assim, definição de fruto. O fruto é uma evidência visível de um poder invisível que opera dentro de nós. Como que eu recebo essa nova realidade, né? Abre os irmãos, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Irmão Eduardo, onde está isso na nossa Bíblia? Irmãos, eu procuro fazer um estudo paralelo à nossa apostila, que é o nosso método de apoio, porque se eu ficar lendo somente com vocês,
aqui fica chato, né? Fica cansativo. Então, é um material de apoio. Tiago 1, do versículo 21 e 22. Diz assim: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Isso também me lembra Lucas 11, 28, que fala: felizes são aqueles que praticam a palavra do Senhor. Felizes são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. E bacana que tem sido muito coerente com a palavra de domingo que o pastor liberou para a gente, com a palavra que o pastor Márcio liberou na quinta-feira. O Espírito vem falando para a gente, né, para a igreja, não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes. E assim que a gente exala e coloca em prática a nossa nova realidade, porque nós precisamos entender qual é a nossa nova realidade, a nova realidade de vida. A palavra introdutória da apostila nós tratamos deixa eu dar uma lidinha aqui. 1.0 em nosso relacionamento com Deus. A apostila ela separou, ela quis, né, o autor da revistinha separou por 3 pontos: em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com nós mesmos. 1.0, em nosso relacionamento com Deus. Eu achei sensacional essa colocação dele, que diz assim: a frutificação é o resultado natural de uma vida que está unida a Cristo pela fé. Sobrenatural no natural. A frutificação é o resultado, assim como nós falamos agora. O fruto do Espírito é o resultado do nosso novo nascimento, da nossa ligação com o Espírito Santo. E essa frutificação, ela é um resultado natural de uma vida que é unida com Cristo pela fé. Aí é onde chega o ponto que eu falei que iria dividir com os irmãos, analogia que não é nem bem a certa analogia, né? Mas um irmão, na aula de hebraico, ele lida com plantações, com árvores frutíferas. E olha que bacana, ele trouxe pra gente que ele faz um enxerto na árvore, e ele usou o exemplo de uma árvore do cajá. Aí ele pega uma árvore velha e o broto novo. Ele pega esse broto novo, ele faz uma espécie, parece até uma cirurgia, e ele enxerta o novo na antiga, na velha, que já dá fruto. Irmão, você sabe qual é o resultado disso? A árvore nova, o broto novo, quando se une a essa árvore que já dá fruto, que já é uma árvore madura, ela gera fruto, mas muito mais rápido. O que seria em anos, ela gera fruto com praticamente 6 meses. A natureza compreende que ela está enxertada numa árvore que já está pronta, aonde ela já tem todo o trabalho, toda a seiva, toda a questão de minerais, tudo aquilo de crescimento, ela compreende aonde ela foi enxertada e o que ela faz? Gera fruto. Ele me mostrou, ele mandou para mim a foto, eu não sei qual é o nome da planta que dá cajá, meu irmão, me perdoa, eu não sei se é cajaeiro ou não, eu não sei. Então a árvore que dá o fruto de cajá, ela com mais ou menos meio metro, 60 centímetros de altura, pesada de cajá, porque ela foi enxertada e ela entendeu, eu fui enxertada aqui onde já está tudo pronto, qual é a minha função agora? Gerar o fruto dela, reproduzir o fruto, reproduzir o trabalho que ela já fez aqui. Olha isso. E Jesus é um cara extremamente inteligente, né? As analogias, as parábolas deles eram completamente em sentido. E isso me fez lembrar, essa frutificação é um resultado natural, olha, da nossa fé com a nossa união em Cristo. Diz assim no próximo parágrafo: o fruto do Espírito possui 9 qualidades que ajudam o cristão a desenvolver melhor o seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo.
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Destes, o amor é o primeiro e o mais importante. Nós vamos discorrer aqui a respeito de algum deles. Primeiro, amor, inclusive fala aqui no tópico 1.1. Eu queria que os irmãos abrissem mais uma vez a Bíblia, Romanos 5.5. Romanos, capítulo 5, eu estou abrindo junto com vocês, uso o celular porque é um pouco mais rápido. 5, versículo 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Deus derramou o quê? Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Não estamos falando de um sentimento, eu aprendi muito isso, foi muito martelado isso no nosso seminário. Esse amor que está sendo dito como fruto do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, é o ágape, que não é um sentimento. Não é como um sentimento, o amor que a gente aprende, amor pelas coisas, amor que eu tenho pela cachorra, amor que eu tenho por um colega, algo material. Não é esse amor que o mundo nos ensina, sabe? Sentimento sentimental. É o amor ágape, que é uma habilidade que nos foi derramada para abraçar pelo poder que foi derramado para que nós consigamos ir além daquilo que durante tantos anos nos foi ensinado. É através do amor de Deus, é uma habilidade diferente. Eu copiei de algumas anotações que eu tinha escrito, que diz assim, olha, nós não devemos responder ao próximo como aprendemos sobre o amor, mas como fomos amados. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Ele espera que a gente venha praticar. Em João 13,35 diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você sabe que as pessoas esperam isso da gente? Quando alguém descobre que você é cristão, vê você com uma Bíblia, vê você com uma camisa, alguma coisa parecida, a pessoa sabe que você é cristão, que você é crente, que você é evangélico, é esse tipo de comportamento que ele espera ver na gente. É esse tipo de comportamento que eles acreditam que é ser diferente, que é ser diferenciado, que é onde o mundo nos coloca em prova. É como dizem, né? Nós somos a Bíblia que o mundo lê, é o nosso comportamento. E em 1 Coríntios 13, você dá uma lida, depois uma meditação, é a supremacia do amor, né? Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, sobre a máxima do amor, né? Ele discorre muito bem. 1.2, alegria. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e 5. Esse ponto me fez lembrar, eu não lembro a data mais ou menos, mas lembro que o pastor, no início do ano, falou que um dos pontos, né, que ele queria que nossa igreja fosse reconhecida. Lembro sobre pontualidade, lembro sobre uma igreja humorada. Irmãos, aquilo ali para mim, você sabe que foi libertador? Porque eu busquei ficar mais à vontade. Eu não busquei ser engraçado, eu não conseguiria. Eu só busquei ficar mais à vontade. E buscando ficar mais à vontade, o Espírito Santo toma espaço. E tem muita coisa que mudou para mim. Muita coisa que mudou para aqueles que convivem comigo. Eu acredito ter conseguido fazer parte de uma parte da igreja que exala a identidade de ser uma igreja mais humorada. 1/3 do reino, a Bíblia diz que é alegria. 1/3 do reino é alegria. E a palavra diz assim, Filipenses 4, versículo 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas.
breve voltará o Senhor. Olha como é que a alegria está tão ligada a amor, né? É o que as pessoas esperam da gente. Irmão, tanta notícia nos dias de hoje, tanta notícia ruim, tanta tragédia. Às vezes tem um irmão seu que ele só quer, às vezes, se distrair. Ria um pouco. Nós recebemos vários ensinos no altar do quão o humor, a alegria faz bem. Se recorda que uma vez o pastor falou sobre um paciente em câncer terminal, se não for câncer, era uma doença muito ruim, ele estava muito mal, com dias contados, e ele se cercou de vídeos de filmes de comédia, e aquilo o ajudou a melhorar muito. Libera uma série de coisas no nosso corpo, se não me engano, a serotonina, que faz com que a gente melhore. A alegria, ela é muito importante. Sorrir é muito importante, irmãos. É muito importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos traz essa informação. E com o Espírito Santo é possível, irmãos. Tudo o que a Bíblia diz, através do Espírito Santo, é possível. Próximo ponto, 1.3, paz. Eu notei o seguinte para a gente dividir. O que é a paz que excede todo entendimento? O que você entende como paz, irmão? A perguntinha que eu deixo para você, que seria bacana que a gente pudesse discutir isso. O que você entende que é a paz que excede todo entendimento? Olha o que eu trouxe para a gente. É a paz de Deus. Esta paz não possui origem humana, ou seja, não é superficial e passageira, mas é um dom divino que guarda os corações e os pensamentos dos remidos em Cristo Jesus. Ausência de perturbação, ausência de quietude, é tranquilidade. Isaías 26, versículo 3, vamos abrir a Bíblia mais uma vez? Isaías 23, versículo 6. Perdão, Isaías 26, versículo 3. Eu estou na King James, diz assim: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Num vídeo que eu gravei para a escola de oração, eu falei sobre esse versículo. Ele nos fala muito sobre resiliência, né? Como passarmos por problemas difíceis, com tribulações que já estavam escritos na nossa vida, mas como passar em paz, como passar como Cristo passaria, usufruindo do poder que o Espírito Santo nos permitiu. Isaías 55, 12. Capítulo 55, 12. A vez de sair com grande alegria e em paz sereis reconduzidos. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. Colossenses 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Tem versão que fala que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Irmãos, o que um árbitro, por exemplo, um árbitro de futebol faz? Aconteceu uma falta e ele vai lá, analisa o que aconteceu e, para o jogo, finaliza. Os times vão para casa? Não. Ele segue. Quando acontece alguma coisa, quando acontece alguma falta, quando acontece algum infortúnio, alguma coisa do gênero, a paz de Cristo, ela não se preocupa no primeiro momento quem é o certo, quem é o errado. A paz tem que reinar. Quem cuida disso é Ele. Siga. Ah, mas o senhor, o irmão Eduardo, não sabe o que ele me fez. A paz de Cristo ordena que você siga e em paz. E deixe o juízo com Ele.
A paz de Cristo nos ensina a, independente da circunstância, independente do que você tem sido afrontado, do que está acontecendo com você naquele momento, que você siga em paz. Que a paz de Deus seja o juiz em tudo, seja o resultado em tudo, que você exale a paz no ambiente, seu ambiente de trabalho, que você coloque como resultado a paz dentro da sua família, que você zele pela paz em todo o ambiente que você viver, em todo o ambiente que a planta dos teus pés tocarem. Seja a paz de Cristo juiz em nossos corações e nas nossas atitudes. 2.0, em nosso relacionamento com o próximo. Aí nessa página, eu não sei se é nessa página que está de vocês, a minha revista é um pouquinho diferente, mas tem um subtítulo, um textozinho à parte que diz assim: a expressão fruto do Espírito é encontrada em Gálatas 5. A primeira consideração a ser feita é que o fruto é uno e manifesta-se em 9 interdependentes gomos, diferente dos dons do Espírito, que são doados por Deus e recebidos e manifestados pelo cristão. O fruto do Espírito é produzido pelo Espírito com a cooperação do crente. Isso não acontece por um processo mecânico nem rápido, é progressivo e lento. E tem uma observação que diz assim: ao lidar com alguém, é importante que sejamos longânimes, benignos e bondosos. Irmãos, na hora eu pensei assim: você já tentou ou já pensou em tentar alguma vez em ter essas atitudes, em gerar esse fruto de forma mecânica, só porque a Bíblia diz? Todo o texto bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo. E se você não fizer da mesma forma, através do Espírito Santo, através da tua comunhão com Ele, você não vai conseguir passar isso aqui, mas de repente nem na primeira. Se você passar da primeira, você não passa da segunda. Isso não tem como ser uma ação mecânica. Nós não conseguiríamos. Só por obediência, porque a palavra diz, irmãos, a palavra é muito além disso. Nós iniciamos o texto, dizendo que, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós temos que ter essa atitude sendo guiado pelo Espírito, pela carne e pelo entendimento, não. Tem que ser guiado pelo Espírito, senão é furada. Você não vai conseguir isso. E ele trata de alguns outros atributos, e o primeiro é longanimidade. Longanimidade, paciência, temperamento longo, ser lento de irar-se. 1 Coríntios 10, 13 nos deixa claro que isso é possível. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Mas Deus é fiel, irmão, e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Então não dê espaço para a sua carne, seja longânimo, tenha responsabilidade sobre as suas atitudes, tenha responsabilidade com o resultado de se permitir uma explosão, tenha responsabilidade com o título que você carrega, com ser cristão, tenha responsabilidade com a sua família, com a sua esposa, com as pessoas do seu trabalho. Ser longânimo é um fruto e uma obrigação. Você sabe que uma das qualidades do fruto do Espírito que mais me chama atenção é longanimidade? Porque ela praticamente engloba todos os outros. Você é o famoso respirar fundo, né, irmão? É quando vem a afronta, vem a situação, vem aquilo que a sua carne te impulsiona a responder e você é longo, tardio a irar-se.
Logo vem benignidade e bondade. Muitos irmãos têm dúvida em benignidade e bondade. Palavras são muito próximas, né? É que benignidade trata-se da natureza de Deus. Em ser benigno, trata-se de natureza. Bondade é ação. E você sabe que você pode ter uma ação de bondade sem estar com o espírito em benignidade. E de bondade, irmãos, tem gente publicando em redes sociais aí a balde, né? Em bondade disfarçada de várias outras intenções, tem diversas por aí. Mas a Bíblia não está falando disso, não está falando dessa. Ela está falando para a gente. Ela está falando através do Espírito Santo. Benignidade vem sobre a natureza de Deus, é do caráter de Deus que nós herdamos. E bondade é a ação que a benignidade nos leva. Mas ela tem essa diferença. 3.0 na apostila. Em nosso relacionamento com nós mesmos, ele diz assim: precisamos admitir que não é fácil frutificar espiritualmente, pois todos os dias travamos uma luta em nosso interior, onde os desejos pecaminosos da carne vivem em conflito com os propósitos espirituais de Deus. Irmãos, aqui, particularmente, é assunto para pano na manga, né? Porque trata-se de igreja militante, trata-se de igreja triunfante, trata-se da tua fé, aonde que você se encontra na sua fé, aonde que você já se encontra na libertação, aonde que o Espírito Santo já conseguiu te livrar dos sofismas. Se você é uma igreja que continua todo dia lutando contra o seu pecado, ou se você já compreendeu o Tetelestai, se você já... qual a forma como você compreendeu o Shabat, né? Como você voltou para o Éden, como você compreende a parte de ser um pecador e de ser santo. É um assunto que nós teríamos que ter, eu particularmente gostaria de ter mais tempo para conversar com os irmãos a respeito. Eu tenho uma pequena visão diferente a respeito disso, sobre não ser fácil frutificar espiritualmente e essa luta da carne. Tem até acho que é a Laura Sogueles, né, que tem uma canção que fala dessa militação do meu espírito contra a minha carne. Isso para mim é um pouco, chega na esfera de fé, né, do seu entendimento, do quanto a tua mente já foi renovada a respeito disso, e eu respeito a opinião de todos os irmãos a respeito disso. E sei que os irmãos podem trazer, né, se fosse uma live, vários versículos a respeito disso, tanto os que creem na igreja militante e os que creem na igreja triunfante, como cada um vê essa linha teológica. Amém? Eu vou seguir aqui, numa oportunidade a gente trata disso. A fé, irmãos, até aqui o próprio assunto 3.1 fala muito disso, né? Aqui eu anotei Romanos 12:2, é um versículo muito conhecido pela igreja, sobre a quebra de sofismas, o quanto a gente renova a nossa mente. Porque é aqui que está o velho homem, é aqui que estão os hábitos. E é aqui que estão todos os sofismas, infelizmente, tudo que você foi criado. Nós falamos isso por diversas vezes, que o diabo não estava dormindo na tua infância. Tem coisas que é tão introspectivo em você que você nem sabe, irmão. Você passou coisas na sua infância com seus pais que te criaram bloqueios, certezas de certas situações, de que você tem que ter esse comportamento, que é esse que é o certo, que existe um trabalho árduo seu com o Espírito Santo para se libertar disso. E é isso que se chama revelação. É a repetição do Espírito Santo na tua mente, renovação da palavra, martelando com a palavra, destruindo essa fortaleza, que você vai tendo a revelação. Como o hebraísmo, né? Repete-se, que uma hora estala, meu irmão, e você é liberto. Então, fé, para mim, tem muito a ver com a libertação dos teus sofismas, com a tua mente, com aquilo que você crer, né? Com aquilo que está no seu coração, como a Bíblia trata. Muitas das vezes a Bíblia, quando trata de coração, a Bíblia está falando de mente. Crie,
Por isso falei. Crie. Você sabe que isso me lembra, cara, espero não passar muito do tempo. Você sabe que isso me lembra uma brincadeira que eu fiz com meu filho mais velho, o Heitor. Ele era pequenininho e eu chamei ele de João. E eu fiz isso de propósito. Aí ele, não, pai, eu sou o Heitor. Eu falei, você tá doido, você é o João? Ele, não, eu sou o Heitor. Eu falei, cara, você é o João, rapaz. Irmãos, eu insisti nisso com ele, que ele entrou num desespero tão grande. E ele chorava, ele, pai, pelo amor de Deus, eu sou o Heitor, olha pra mim. Olha, eu sou o Heitor, eu não sou o João. Ele lembra disso até hoje, ele era pequenininho, ele lembra disso até hoje. Certeza de quem você vem pela renovação da tua mente. Não vem sobre você ler somente a palavra. É sobre você destruir e desconstruir o que foi feito. Tenha certeza de quem você é. E isso fortalece cada vez mais a tua fé. É a certeza de que o Heitor sabia que era ele, que ele não era o João. É essa convicção que não é um pensamento positivo, não é otimismo, é fé. A fé é muito além disso. Ai, irmãos. Mansidão. Mansidão para mim é muito próximo, né, de longânimo. E eu notei assim, é o resultado da verdadeira humildade por causa do reconhecimento do valor alheio, como a recusa de nós não nos considerarmos superiores ao próximo. Você sabe ter toda a condição de dar de repente uma resposta ríspida, e sabe aquele momento que eu dei uma resposta para ele, que eu coloquei ele no lugar dele. Eu usei da minha autoridade, eu usei da minha posição e mostrei quem eu era, quem o fulano era. Irmão, mansidão é completamente o contrário. Cristo diz, aprendei de mim que sou manso. E ele com todo o poder, irmãos, com todo o poder, sendo Deus, se esvaziou, se permitiu ele ser levado à cruz. Ele fez a oração dele, irmão, dizendo, Pai, se for possível, afasta, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Eu lembro que o meu pastor me ensinou pra gente, que no momento que os soldados perguntavam quem era, ele falou, eu sou, que pode ter acontecido um lapso em Jesus, um pequeno lapso em Jesus, de ter esquecido da situação, da humanidade dele. E o eu sou, você lê na Bíblia que os soldados caíram no chão. Ele é e sempre foi o Todo-Poderoso, mas é o exemplo que ele deixou de mansidão para a gente, irmãos, de ser levado a todo o sofrimento que ele foi levado, à morte de cruz, irmãos. E você e eu, às vezes estamos numa situação que não chega nem a 1% dessa gravidade, e nós achamos que temos o direito de não nos colocarmos como manso, de não colocar o outro maior do que a gente por um motivo maior. Qual é o motivo maior? Cristo. Cristo, irmão. Não queima o filme de Cristo não, cara. Não acha que você pode, Olha, irmãos, tem uma coisa que eu leio a palavra, leio alguns assuntos, tem uma situação que tem vindo na minha cabeça, tempo de igreja, cargo, não te dá fórum privilegiado. Você não tem fórum privilegiado por ser líder, por ter muito tempo de igreja. Nós continuamos tendo que ter a consciência de servo, humilde e manso, porque ele é o grande motivo. E é por causa dele, é pela imagem dele, é pelo nome dele, é tudo por ele. Não é por você, não é pelo teu ego. Nós temos que nos colocar em posição de servo sempre. Nós não temos foro que diz, né? Foro privilegiado, nós não somos intocáveis por liderança ou por tempo de igreja. Manso, irmãos, manso.
e vai ser leve. É Ele que faz as coisas se tornarem leves. É através dos ensinamentos pelo Espírito Santo que as coisas se tornam leves, que o fardo se torna leve. Para encerrar, irmãos, temperança, que nos trata como domínio próprio, autocontrole, autodisciplina, moderação. Vou deixar para os irmãos em meditação, Provérbios 16, 32, 1 Coríntios 9, versículo 27, subjugar o nosso corpo, subjugar a nossa carne, subjugar o nosso eu, subjugar aquilo que nós achamos que temos direito. Nós não temos esse direito, não temos mais, vamos fazer valer Cristo viver em nós, Cristo em nós, esperança da glória, Cristo em nós, vamos fazer valer isso na prática, no dia a dia. A conclusão, irmãos, eu gostei muito desse parágrafozinho aqui, na conclusão da nossa apostila, que diz: contudo, não há como reproduzir as características encontradas em Gálatas 5, 22 e 23, se não construirmos uma vida baseada em Cristo. Se não construirmos uma vida baseada em Cristo. Que sejamos a cara do nosso Pai, irmãos. É o que eu desejo para mim, para você, para minha família, para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Que sejamos a cara do nosso Pai, que sejamos reflexo do nosso Pai, que sejamos refúgio para o mundo, que sejamos a esperança de muitas pessoas, que sejamos o que o nosso pastor tem sido para a nossa igreja, tem sido para a nossa cidade. Nos dias de hoje, que sejamos a esperança de muita gente. É o que eu desejo para nós, que sejamos a cara do Pai. Assim, encerramos a nossa revistinha, o Espírito Santo, mas a aula com ele continua por todas as outras. Obrigado por me receber na sua casa, obrigado pelo tempo, obrigado por vocês ofertarem a escuta de vocês, o tempo de vocês. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco. Obrigado por me usar mais uma vez. Saudade de vocês, irmãos. Shalom. Beijo no coração.